Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 11º vídeo, só faltam 2 vídeos e nós encerramos então sobre os temas do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar, pessoal, um tema bastante controverso, bastante estudado e bastante comentado aí nos grupos cristãos, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Esse tema que, para nossa cabecinha finita, pecadora, corruptível, é um pouco difícil de entender, mas pelo menos vamos nos atentar àquilo que a Bíblia nos fala. Vamos aí ter a participação do Marcos André, do Alexandre, a minha participação, eu sou o Lúcio Valentim, e também, claro, pessoal, contamos com a sua participação. Faça parte do nosso vídeo, deixando seu joinha, se inscrevendo no canal, acionando o sininho e também nos comentários, que logo mais na vinheta teremos os comentários. E antes de chamar a vinheta, eu gostaria também de agradecer, como vocês sabem, no último sábado foi lançado o primeiro vídeo, sobre os Entre Linhas sermões, beleza, pessoal? Não temos tantos sermões assim, para publicar, mas se Deus quiser, estreamos o quadro aí com o sermão do Alexandre, Deus proverá, e aí agora teremos mais um sermão meu, do Marcos André, então vamos aguardar aí quinzenalmente ou mensalmente teremos uma mensagem especial aqui para vocês no canal Entre Linhas, aos sábados, 8 horas, beleza? Obrigado pela companhia, deixe seu joinha lá, seu comentário lá também no vídeo, porque aqui lá é o vídeo só do sermão. Ok, pessoal? Então agora sim, chega de introdução e vamos para a lição. Antes de nós entrarmos então, pessoal, no assunto, no principal assunto aí da semana, vamos homenagear ou pelo menos recompensar aqueles que dedicaram um pouquinho do tempo para comentar aqui em nosso canal. Temos as Olimpíadas, dos comentários, e no pódio aqui estão Regiane Alves em primeiro lugar, Flávia Gariani em segundo lugar, minha esposa agora está lutando para ficar no pódio, e Celestino Borges em terceiro lugar aqui no pódio. Pessoal, vamos conferir aqui os comentários do pessoal então. Regiane Alves: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado, Regiane, que sempre está conosco. Flávia Gariani só deixou o comentáriozinho, que ela disse que não consegue escrever lá no dispositivo dela. O Celestino Borges: feliz sábado e uma boa semana com as bênçãos do Senhor. Tivemos a participação também do Genésio Mioto, que diz assim: a lição deste trimestre está excelente, até a lição 10 veio falando sobre o Pai e o Filho, agora a lição 11 vem falando sobre o Espírito Santo. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo sejam todos louvados. É isso aí. Canal Lições Fortes da Bíblia, que acho que é o Jorge e a Carmen, aquele agora colocou o nome, é isso aí, Jorge, senão eu te chamo de Gerson. Olá, pessoas queridas do meu coração, Deus abençoe e proteja vocês todos, bom estudo e boa semana para vocês. Ô mano velho, é o Jorge, tá? Não é o Gerson. É isso aí, Jorge e a Carmen, lembrei o nome do casal agora, se me lembrar do Jorge, a Carmen vem junto. Lições Fortes, é isso aí, hashtag, valeu pessoal. Luzilene Araújo também deixou um coraçãozinho, um rostinho, não sei se a Luzilene não está conseguindo também escrever no dispositivo dela, mas valeu pela participação. Temos aqui Leda Maria Rigoni: abençoada semana com Jesus, meninos. Um abraço, Leda, obrigado pela sua companhia, suas palavras. Temos aqui o Pedro Virgínio: feliz sábado, irmãos, apesar da tragédia aqui na minha cidade, Cristo traz muito conforto nos momentos difíceis. Um abraço aqui de União dos Palmares, Quilombo dos Palmares, muito bom, vamos para a lição. É isso aí, Pedro, Virgínio. Mesmo nas dificuldades, nas tragédias, ainda temos a maior esperança em Cristo Jesus. Temos também aqui a Claudete, ou Clau Gomes, que é o login, mas ela é Claudete, da igreja aqui da Instância de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela diz assim: boa tarde, feliz e abençoado sábado para todos vocês. Aqui é a Claudete, da igreja da Instância Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, sobre as suas respostas aos meus comentários passados, irmão Lúcio. Verdade, é uma bênção estudar a palavra de Deus com quem gosta de aprender e gosta de se aprofundar mais na palavra de Deus, porque a Claudete é professora da Escola Sabatina e tem uma turminha bem ativa lá. Como já partilhei com vocês, na classe Maranata, a qual eu sou professora, sempre falo que os irmãos
sempre falo aos irmãos, né, que todos somos professores e usados pelo Espírito Santo, né, tem dado muito certo, pois a maioria dos sábados revisamos a lição da escola sabatina com cada irmão comentando sobre um dia da lição. Já deixamos, né, a escalinha de um sábado para o outro, né? E claro, os comentários de todos. Louva a Deus por isso e louva a Deus pela dedicação de vocês. Irmão Lúcio, muito interessante seu comentário nas respostas de sexta na lição passada, levei para a classe. É isso aí, Claudete, obrigado pela companhia. Ó, a receitinha da Claudete. Você pega a sua unidade, divide, cada um vai comentar um dia no próximo sábado, a pessoa já se prepara e aí a gente está preparando os futuros professores. É isso aí, pessoal, discipulado, né? Sem ser concentrador. Maria Helena Silveira também deixou coraçãozinho aqui só, valeu Maria. Temos aqui a Anália, é isso? Anália Dolores, deixa eu pegar isso mesmo, Anália Dolores Anastácio dos Santos, que deixa o recadinho assim: Jesus Cristo maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Anália, pelo seu comentário. Eu acho que é a primeira vez que você comenta conosco, então valeu. Não esquece do joinha também no vídeo. Maria Rig sempre comentando conosco. Oi, eu de novo aqui assistindo aqui de Miracema, no Rio de Janeiro. Um abraço para os irmãos aí de Miracema. Deus abençoe a todos os pastores virtuais e os irmãos. Que o Espírito Santo transforme-nos a cada coração, ou transforme a cada coração, na verdade. Esmeralda Viana, minha sogrinha, que chegou de viagem já. Deus abençoe sempre. Ela deixou aqui os coraçõezinhos, estava lá em Birigui passeando, visitando a irmã. Temos aqui a Beth Souza. Olá, entrelinheiros queridos. Jesus nos conhece e ama tanto que quer nos preparar, e se a gente prestar atenção, Ele nos prepara contra nós mesmos. E assim Ele fez com os discípulos, em especial com Pedro. Esse, possuía grande confiança em si mesmo. Ele respondia para todos. Porém, quando caiu de sua autoestima, o tombo foi grande. Podemos dizer que a depressão o acometeu. Muitas vezes Deus permite que a gente caia do cavalo, entre aspas, para que os nossos olhos sejam abertos. Sansão e Saulo ficaram cegos literalmente para que pudessem enxergar. Mas a palavra do Senhor nos adverte: quem somos nós sem o nosso Consolador, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Agora me veio à mente o pastor Cláudio, que prega de forma engraçada, e quando o povo ri, ele diz: cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Assim acontece conosco, quando olhamos para o povo de Israel e os irmãos da igreja e meditamos em como puderam agir dessa maneira, talvez, melhor buscarmos a presença do Espírito Santo em nós diariamente, porque dessa forma olharemos para as outras pessoas e para nós mesmos e nos veremos como Jesus nos vê. É isso aí, Beth, obrigado aí pela mensagem, comentando conosco. Ficou a reflexão aí, pessoal. Temos aqui também Leila Glorimar, é isso aí, deixa eu só ver aqui, Leila Glorimar. Isso mesmo, Leila Glorimar, bom dia, Deus, bom dia, que Deus abençoe a vocês. Amo muito vocês. Obrigado, Leila, pelo carinho, que Deus te abençoe também, e nós também, como irmãos, nos amamos muito em Cristo Jesus. Ailda Pinheiro, feliz semana, família entrelinhaniana. E ela deixou aqui um coraçãozinho. Hilda Pinheiro, não esqueça de mandar aquele abraço para o Ian, nosso querido fã aqui também do canal, que gosta muito dos comentários das entrelinhas, A Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, o Lúcio, o André, o Marcos e o Ricardo, voltará. Já estamos no último mês do ano 2024, voou, mas mesmo com toda a correria fomos abençoados com uma lição melhor que a outra e uma ajuda top e experiente desses jovens pastores virtuais. Deus continue abençoando, protegendo todos sempre, sempre, e estamos juntos, aqui ela quis dizer. Quero ver se o Lúcio lembra de qual cidade eu sou. Adriana Kuhn, sei lá, Adriana. Quero ver, coitada, confiar na memória minha, tá com problema, porque olha, pessoal, eu lembro mal e mal que eu comi no almoço, mas tudo bem. Um abraço carinhoso
fui até as figurinhas, não colocou nem a primeira letra, né, Adriano? Tem que colocar pelo menos a primeira letra para puxar. Minha mente, ela lembra, mas está lá, no baú, lá no fundo. Coloca a primeira letra que quem sabe eu puxo. Ou não, é melhor colocar a cidade inteira. Não confia nela, não. Fui até a figurinha na música final, orando sempre por todos e por esse quarteto. Aí, se a Adriana ore por nós mesmos. E volta, Ricardo. Tá acabando o ano, né? E não se faz quarteto com 3. Obrigado, Adriana Kuhn, pelo seu carinho sempre, todas as semanas. E não confie, não desafie minha memória sábado que vem. Já coloque de onde você é. Em graças, Casimiro Canducha. Glória seja dada a Deus por seu amor, porque é real. Amém. Que Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra divina. Exatamente, em graças. Por isso que estamos aqui, né, para tentar entender a palavra divina. Mas nós não somos divinos, somos humanos, carnais, pecadores, né? É aí que está uma grande barreira que a gente vem a cada dia buscando o Senhor para diminuí-la, né? E também temos aqui mais um comentário, deixa eu pegar o nome aqui, Thalita Umeda. Thalita Umeda, gosto muito das explicações, mas o comentário do Marcos André sobre a Bíblia não fala a referente à terra, se é plana ou redonda. Fala assim, no livro de Isaías afirma que a terra é redonda. Fez um comentário aqui quando o Marcos falou que a Bíblia não é um tratado científico, né? Então, muitas vezes as pessoas querem provar a ciência pela Bíblia. A Bíblia é um tratado de salvação, principalmente. E o último comentário aqui, Edilza Nascimento, vídeo curtido e compartilhado. Valeu, Edilza, marcando presença, valeu a todos vocês. Sentimos faltas aqui do irmão João Cavaco, também da nossa amiga Marinalva, também de vários outros que sempre comentam conosco e deixam aquele recadinho, pessoal. Agora vamos então à lição, vamos ao que realmente interessa, estudar esse assunto sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, pessoal. Mas, como sempre, precisamos do Espírito Santo para entender sobre o Espírito Santo. Então, vamos clamar a Deus numa oração? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque colocaste em teus pensamentos um dia criar-nos e dar-nos a oportunidade de conhecer a Tua Palavra, Senhor. Aqui estamos, cada um, de certa forma, entrando em contato com a Tua Sagrada Palavra. Dai-nos nesse momento, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para que, diante de um assunto, ó Pai, que é impossível para a nossa mente entender, mas pelo menos aquilo que foi revelado, que possa ser guardado em nossos corações. Use mais uma vez o Alexandre, o Marcos, a mim e a cada ouvinte como um disseminador, ó Pai, da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Sempre uma satisfação estarmos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nessa semana, a lição de número 11, que tem por título o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição, nós vamos estudar um pouco mais sobre como a Trindade é apresentada no livro de João. Eu sou o Alexandre, vocês vão acompanhar comigo as lições de sábado, domingo e segunda-feira, que falam muito de Jesus e da sua relação com o Pai. A lição de terça, quarta e quinta, que fala ainda da divindade do Pai e depois da pessoa do Espírito Santo, vocês irão acompanhar com o Marcos André. Vamos então começar com o nosso verso para memorizar. O verso para memorizar, ele vem de um momento muito específico que nós já estudamos nas lições anteriores. Ele vem do sermão ou da mensagem que Jesus apresenta com um ar de despedida ali logo depois da ceia. Então, depois da ceia, Jesus fala que eu não lhes deixarei órfãos, que eu não lhes deixarei sozinhos. Ele fala em seguida que enviaria um Consolador. E aí diz assim em João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 14, versículo 26. Então, a gente vai falar um pouco dessa questão da Trindade, de como ela é apresentada no livro de João. A gente começa,
falando ali na lição de sábado, sobre algumas características da linha narrativa de João. João começaria, portanto, falando que Jesus é o Messias e apresentando sinais de que Jesus é o Messias. João reuniria um conjunto de testemunhos que afirmam a figura de Jesus como Messias, o Cristo e o Filho de Deus. E depois João traz um conjunto de declarações do próprio Jesus, corroborando aí a sua divindade. Mas João não fala só de Jesus. João vai falar também das outras pessoas da Trindade, da figura de Deus o Pai e do Espírito Santo. E a lição dessa semana vai tratar um pouco disso. A gente sabe que a questão do Espírito Santo é um tema sensível para alguns ainda, é um tema que já causou uma certa polêmica dentro da Igreja Adventista, mas hoje é ponto pacífico dentro da Igreja a questão da Trindade, da divindade de Jesus e da pessoalidade do Espírito Santo. Lição de domingo tem o título dela O Pai Celestial e vai falar bastante da relação, entre Jesus e o Pai. A gente tem ali um conjunto amplo de textos básicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos básicos. Nesses textos da questão 1, fala bastante da relação de Jesus com o Pai. E de Jesus tendo uma relação íntima, próxima com o Pai, e sendo o meio pelo qual o Pai atua para produzir o nosso resgate, a nossa salvação. Muitas vezes a gente tende a ver apenas a pessoa de Jesus no processo de salvação, centralizado na cruz, e ignorar um pouco a atuação de Deus o Pai. E a lição de domingo ela reforça como Jesus Cristo e Deus o Pai, duas pessoas da divindade, da Trindade, eles atuam em sincronia, eles atuam em harmonia para produzir a salvação. Jesus vem à Terra enviado pelo Pai para resgatar o seu caráter, para apresentar o seu caráter diante da criatura, uma criatura que havia caído, que estava em pecado, que precisava ser resgatada, que precisava de um reencontro com o caráter de Deus. Então Jesus, ele é o caráter de Deus, a palavra de Deus sendo manifesta a nós, é Deus se reapresentando. A gente tem um rabino que eu gosto muito, que volta na lição de segunda, que é o Abraham Joshua Heschel. Heschel, ele fala que o processo de salvação e o processo de revelação da divindade, ele não é o homem percorrendo um caminho até encontrar com o divino. É justamente o contrário. É o divino procurando o homem, é o divino buscando o homem, é o divino buscando salvar o homem. E isso é bem retratado na lição de segunda, quando vai falar lá do texto de Gênesis 3, 7 a 9, que é Deus procurando Adão no Éden, falando: aonde estás? Aonde vocês foram, Adão, Eva? Aonde vocês estão? Depois do pecado de Adão e Eva, quem toma a iniciativa da reaproximação é Deus. E a mesma coisa aqui com Jesus. Jesus é uma iniciativa divina para a reaproximação e a reconciliação em si, em Jesus, da humanidade caída com a divindade perfeita. João 3,16 vai dizer aquele verso já nosso conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus amou, Deus entregou o seu Filho, Deus age para a nossa salvação. A iniciativa é divina, Deus age para a salvação. Capítulo 6, 57, diz: o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai. Então existe uma harmonia aqui de intenções salvadoras entre Jesus Cristo e Deus o Pai. E Jesus Cristo é enviado pelo Pai. João 5, 22 a 30 fala que o Pai dá ao Filho a incumbência, a tarefa de julgar. Deus o Pai a ninguém julga, mas dá essa tarefa ao Filho. Então Jesus Cristo julga, mas julga de acordo com a vontade do Pai. João 6,32 diz que o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E depois em João 14 fala: o Pai que está em mim faz as obras. A ação de Jesus na terra é a ação do Pai por meio de Jesus.
Jesus é o pão descido do céu, é a palavra feita carne enviada por Deus. E por fim, João 15, 16, 23, Jesus fala que aquilo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concede. Então a gente percebe aqui que há uma proximidade, uma intimidade, uma relação de profunda sincronia e harmonia entre a ação de Jesus e a ação de Deus, o Pai. A lição de segunda-feira tem por título Jesus e o Pai, vai falar um pouco mais dessa relação. Inicialmente, em Gênesis 3, como a gente já comentou, da ação da divindade na busca do homem. Sempre cabe aqui a citação do Heschel. Eu acho que o texto, né, God in Search of Man, é Deus à procura do homem, Deus em busca do homem, é um texto belíssimo do Heschel. Se vocês tiverem condições de ler, é dificílimo de encontrar esse texto em português, mas eu sei que a gente tem uma comunidade ampla de ouvintes aí fora do Brasil, o pessoal nos Estados Unidos, vocês conseguem encontrar aí umas versões alternativas desse livro em PDF. Deus à procura do homem, God in Search of Man. É um texto belíssimo e fala disso, de um Deus que busca e de quais são os passos, os caminhos, os processos de revelação do divino para nós. A lição de segunda segue ainda com um conjunto de outros textos. E a pergunta 3 ali diz assim, né, que esperança maravilhosa encontramos nos textos a seguir, né? João 1:1 apresenta Jesus como o verbo encarnado. A gente já lembra, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 5:16-18 fala de que Deus e Jesus, eles trabalham no sábado para a salvação das pessoas. É um texto que acontece ali no momento da polêmica, em que os fariseus acusam Jesus e os seus discípulos de trabalharem aos sábados, de curar aos sábados, e Jesus fala que Deus ainda trabalha e que Deus opera pela salvação, né? Opera para a salvação. João 6:69 fala que Cristo é o Filho do Deus vivo. Depois, no capítulo 10, verso 10, Jesus fala, vim para que tenham vida, e vida em abundância. E depois, ali no verso 20, capítulo 20, verso 28, né, nós temos a confissão de Tomé, quando depois da ressurreição, Jesus e Tomé se encontram, Tomé se prostra e adora Jesus, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Por que é importante a gente olhar para todos esses textos? Todos esses textos vão falar aqui do aspecto da divindade de Cristo. E é fundamental a gente entender a divindade de Cristo, porque Cristo é o Deus se dando para a nossa salvação. O sacrifício pelo nosso pecado não é o sacrifício de uma criatura, não é o sacrifício de um ser humano, não é o sacrifício de um pecador. O sacrifício para a nossa salvação é o sacrifício do próprio Deus, da própria divindade. Então a esperança maravilhosa que a gente encontra nesses textos é a esperança de que existe um Deus pessoal que nos ama a tal ponto de partir a divindade, de rasgar a divindade, de rasgar a sua vida e morrer numa cruz para a nossa salvação. Existe esperança de salvação e isso é maravilhoso. Sem ela, diz o apóstolo Paulo, nós seremos as mais infelizes das criaturas. A gente segue agora para a lição de terça-feira, não comigo, mas com o Marcos André. Deixo aqui meu abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, a você que faz parte dessa grande família Entre Linhas que se reúne aqui semanalmente com o objetivo de estudar a Palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada. E agora vamos dar continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio e com o Alexandre na lição de terça-feira, que tem o título Conhecer o Filho é conhecer o Pai. Eu já falei um pouquinho sobre isso na semana passada, mas nessa semana o autor traz esse tema com mais destaque, a gente vai poder explorar mais profundamente esse texto. Aí o autor começa dizendo aqui que João descreve como Jesus realizou atividades que apontavam para o Pai. Cristo explicou quem é o Pai e mostrou qual é o relacionamento dele com o nosso mundo. Ou seja, quando Jesus se relacionava com as pessoas, com os pecadores, quando Jesus
manifestava o seu desejo de salvar as pessoas, ele estava, na verdade, realizando uma obra que o Pai o enviou a realizar, e por isso ele revelava qual era o desejo do Pai. Ou seja, tanto Jesus quanto o Espírito Santo, quanto o Pai estão envolvidos na obra de salvação, na obra de regeneração da humanidade. E Jesus veio revelar esse desejo da divindade de maneira pessoal. Ele se tornou um ser humano para que pudesse se comunicar na nossa linguagem e assim pudéssemos então conhecer a vontade do Pai. Então, aquela dicotomia que existe, né, entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se os dois fossem diferentes, o Deus do Antigo Testamento muito irado e o Deus do Novo Testamento, no caso de Jesus, um Deus amoroso que deseja salvar, não existe na Bíblia. O mesmo desejo que o Pai tem de nos salvar é o desejo que foi manifestado em Jesus, nas obras de Jesus. E aí o discurso de despedida de Jesus é um dos textos em que João se apresenta Jesus, né, revelando o Pai de maneira mais plena ou de maneira mais intensa. Então Jesus era o representante do Pai na Terra e veio para cumprir essa missão, a missão de revelar a vontade do Pai aos seres humanos. Ele procurava fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Então toda a obra de Jesus, na verdade, era ordenada e coordenada pelo Pai, né? Jesus disse também que havia sido enviado pelo Pai para concluir a obra que havia recebido, a salvação da humanidade, né? João 5, versos 36 a 38. Cristo proclamou que o Pai o tinha enviado para ser o único meio de acesso à humanidade, João capítulo 6, ou melhor, o único meio de acesso da humanidade a Deus e também de Deus à humanidade. O Pai, falando através dos profetas, não conseguiria se revelar plenamente como falando através de Jesus, né? Então o Pai deseja que as pessoas obtenham a vida eterna encontrada em Jesus, que prometeu ressuscitá-las na ressurreição do último dia. Aí o autor nos dá aqui uma lista de textos bíblicos e pergunta: o que o Evangelho de João ensina sobre o relacionamento de Jesus com o Pai? Aí os textos afirmam o seguinte: Jesus afirmou que ensinava em nome do Pai, falava das coisas que viu, né? Viu o Pai revelar, né? O Pai realizava as obras dele, e ele e o Pai farão morada nos que guardam as suas palavras, nos que amam a Jesus e guardam as suas palavras, né? Jesus disse que o Pai então fará morada. Ele está ligado ao Pai como a videira, como os galhos da videira, né? Ele diz que eu sou a videira, meu pai é o agricultor e o Pai é que faz a obra ali. Ele revela então que está ligado ao Pai. Em João, no capítulo 17, ele diz que o Pai e ele dão a vida eterna. Então, quem crê nele, quem crê no Pai como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem ele enviou, recebem a vida eterna. Então, as afirmações de Jesus sobre seu relacionamento com o Pai são surpreendentes, né? Seus ensinos são os ensinos do Pai. Tudo que ele ouviu pessoalmente do Pai e nos revela. Então, tudo isso que Jesus está caracterizando como sendo obras do Pai são as obras que ele mesmo realizava. Então, nós podemos ver o Pai através de Jesus. Aí o autor termina aqui com uma pergunta que diz assim: sua vida mudaria se os seus pensamentos e ações refletissem plenamente a vontade de Deus para você, como acontecia com Jesus? Como você pode viver o que Jesus mostra que é o desejo de Deus? Bom, a única forma de nós vivermos verdadeiramente o desejo de Deus é se nós permitirmos que o Espírito Santo habite em nós. Jesus nos ensinou a clamar pelo Espírito Santo e nós fazemos muito pouco isso, nós sentimos muito pouco a dependência do Espírito Santo. Nós oramos pedindo por várias outras coisas, por várias necessidades que são necessidades terrenas e oramos pouco pedindo a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia como o Espírito de Cristo. Então nós podemos
receber o mesmo Espírito que habitava em Cristo e ter as mesmas atitudes de Jesus se o Espírito imprimir a sua vontade em nosso coração. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos aceitar também as vontades de Deus sendo impressas no nosso coração. Na parte de quarta-feira, que fala sobre o Espírito Santo, nós temos aqui a introdução dizendo assim: o Espírito Santo não é apresentado no Evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho. Por que que isso acontece? A divindade fala pouco a respeito de si mesmo. A característica da divindade é sempre apontar para o outro. Jesus, quando falava, ele falava a respeito do Espírito Santo e falava a respeito do Pai. Então, quando nós vamos ao Evangelho de João, nós temos registro de quem é o Espírito Santo porque Jesus assim revelou. Quando Jesus falava, ele falava do Pai, ele exaltava o Pai, ele pedia honra ao Pai. E o Pai, quando falava, falava de Jesus, apontava para Jesus: esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. O Espírito Santo, da mesma forma. Qual é a obra do Espírito Santo? É revelar Jesus. Então, a divindade tem essa dinâmica de apontar para o outro, apontar para outra pessoa da divindade. Enquanto que a exaltação própria, né, que é muito característica do ser humano, né, falar de si mesmo, pensar sobre si mesmo, exaltar a si mesmo, essa, na verdade, é uma obra satânica. É Satanás quem falava de si mesmo. Lá nas palavras em Isaías e também no livro de Ezequiel, o que ele diz? Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Perceba que, apesar de nós termos aqui um pronome oculto, o pronome aqui é o eu. Satanás está dizendo: eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse espírito de exaltação própria, porque esse espírito é um espírito satânico. Quando nós olhamos para Deus, Deus nos ensina a servir ao outro, a exaltar o outro, a colocar o outro em primeiro lugar. Então nós precisamos amar o outro. Então a obra de Deus é uma obra em favor do outro. E isso nos ensina, né? As Escrituras nos ensinam a respeito disso. Então, quando nós estudamos a respeito do Espírito Santo, apesar de termos poucos textos a respeito dele, porque ele foi quem inspirou a Bíblia, mas nós temos textos muito reveladores a respeito da obra que ele realiza e de quem é o Espírito Santo. Qual a importância do Espírito Santo na conversão? Lá em João, no capítulo 1, dos versos 10 a 13, diz que nós nos tornamos filhos de Deus não por vontade humana, ou seja, não porque eu desejo ser filho de Deus, mas pela vontade do Pai, pela vontade de Deus, ou seja, é o Espírito Santo quem realiza essa obra no nosso coração. É o Espírito Santo quem imprime em nós o desejo de nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, de praticarmos as obras que Deus nos deixou. Lá em João, em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 46 até o 48, ele ensina como é a obra do Pai. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Aí ele diz que nós precisamos nos tornar filhos do nosso Pai. O que significa isso? Nos tornar filhos do nosso Pai. Se ele já é o nosso Pai, por que nós precisamos nos tornar? Nós nos tornamos filhos do nosso Pai quando nós passamos a ter o mesmo comportamento. Nas Escrituras, o que significa ser filho? Significa ser igual. Quando Jesus se declarava filho de Deus, os judeus queriam apedrejá-lo porque ele estava se declarando igual a Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, segundo as Escrituras, nós nos tornamos iguais a Deus em suas obras. Então, quando nós praticamos as obras de Deus, nós estamos nos tornando filhos de Deus. Como que nós, ímpios, pecadores, podemos praticar as obras de Deus? Permitindo que o Espírito Santo imprima essas obras, esses desejos no nosso coração. Aí o autor continua aqui perguntando, quais são as obras do Espírito Santo. Aí ele dá uma série de textos também que dizem que o Espírito Santo promove um novo nascimento, ele testifica contra a carne, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, quando ele dá testemunho contra a nossa carne. Ele diz: olha, as suas obras são más. Ele revela que nós somos pecadores. Ele dá
testemunho de Jesus, né? E também ele nos guia a toda a verdade. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra essencial para nós que queremos nos tornar cristãos, nós que desejamos andar nos passos de Cristo. Por isso eu disse, nós precisamos clamar muito mais pelo Espírito Santo, nós precisamos desejar muito mais o Espírito Santo, nós precisamos todos os dias em nossas orações clamar pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Aí tem aqui um texto longo do Desejado de Todas as Nações, que diz assim: o Espírito Santo era a maior dádiva que podia solicitar ao Pai para exaltar o seu povo, agente de regeneração sem o qual o sacrifício de Jesus não teria qualquer proveito. Se o Espírito Santo não nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo, nós não iríamos a Cristo, não teríamos arrependimento e não iríamos a Cristo em busca da salvação. Portanto, o sacrifício estaria disponível, mas nós não o receberíamos, não aceitaríamos esse sacrifício. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Então, o Espírito Santo, ele nos permite ter força para vencer o pecado. Quando nós lutamos contra o pecado e não temos força para vencê-lo, é porque nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Na continuidade aqui diz que a chave para sabermos o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é sublime, está em buscar a palavra de Deus por meio do poder convincente do Espírito Santo. É isso que nos move, né? A nossa razão ou a nossa moral, ela se regula com as circunstâncias ao nosso redor. Se nós estamos no meio de pessoas que falam muito palavrão, que falam coisas escandalosas, nós aos poucos vamos adquirindo aquele meio de falar. Então a nossa moral, ela não é um parâmetro muito bom. Por isso nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos também da atuação do Espírito Santo para que a palavra de Deus faça sentido na nossa vida. Senão nós vamos ter conhecimento técnico e teórico da palavra de Deus, mas não vamos ter conhecimento prático. É o Espírito Santo quem nos permite praticar aquilo que a palavra de Deus nos revela. Na parte de quinta-feira, a oração de Jesus, que nós encontramos lá em João no capítulo 17, é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, ela foi feita logo no finalzinho do ministério de Jesus, quando Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado. Logo em seguida, ele já é levado para ser crucificado. Então, o que nós aprendemos com isso? O fato de que Jesus estava falando aquilo que havia de mais importante, ele estava fazendo as suas últimas declarações. É como alguém no leito de morte dizendo assim: olha, eu tenho algo para te dizer. Essa pessoa não vai ficar falando de futebol, não vai ficar falando de futilidade, ela vai ficar falando de coisas importantes, vai gastar o pouco tempo que lhe resta para falar de coisas importantes. Então, essa oração de João no capítulo 17, do capítulo 13 ao capítulo 14, Jesus está falando coisas extremamente importantes para nós que somos cristãos. Então, aí o autor pergunta aqui: que palavras e frases em João, no capítulo 17, mostram o desejo de Jesus de que existisse um relacionamento de amor entre ele, o Pai e seus discípulos? Ele começa falando no verso 3 que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, o reconhecimento de Deus como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo como o enviado de Deus. Ele fala também nos versos 20 e 21 a respeito da união que ele tem com o Pai e que ele desejava que essa mesma união acontecesse entre nós, os seus discípulos, entre um e outros, né? E também nele com o Pai. Então essa união, ela deve acontecer entre nós, ou seja, nós devemos formar um corpo único com as mesmas motivações, com os mesmos empreendimentos, com as mesmas habilidades que são distribuídas pelo Espírito Santo, e essa ligação deve imediatamente nos conectar a Jesus ou ao Pai através de Jesus. Então é uma unidade de amor. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos nos conectando a essa unidade que existe também entre o Pai e o Filho, né?
Cristo revelou o Pai, o que era essencial por causa dos conceitos errados sobre Deus. Será que hoje nós temos conceitos errados sobre Deus? Certamente, essa distorção ela vai acontecendo ao longo do tempo. Então, quando nós olhamos para Deus e não vemos Jesus, tem alguma coisa errada. Jesus é a imagem de Deus para nós. Ele representou corretamente a palavra e as ações de Deus. Se a verdade não fosse importante, por que ele iria tão longe? Porque Jesus pisou nesse mundo, né, lá, deixou o trono, se tornou ser humano, passou pela agonia da cruz somente para nos revelar o Pai. Então é importante conhecermos o Pai. Jesus sofreu provações e morreu na cruz pelas mãos daqueles a quem ele tinha vindo salvar. E isso é a obra do Pai, né? O Pai, ele não é aquele Deus irado, aquele Deus que deseja matar todo mundo. O Pai é um Deus amoroso. Jesus, ele morreu por aqueles que traíram a sua amizade, traíram a sua companhia, traíram as suas obras. E Jesus, então, se entregou por pessoas como nós, pecadoras. E isso é uma obra do Pai. Aí o autor termina aqui. Como você pode refletir o amor de Deus visto na relação entre Jesus e o Pai? Eu já falei, né? Na união de amor que nós temos uns com os outros. Jesus Cristo disse assim: quando vocês se unirem, o mundo reconhecerá que o Pai me enviou. Então, quando nós nos unimos, quando nós somos diferentes do mundo, lembra do papel de Satanás, que é refletido na humanidade? Eu. Quando nós nos unimos, quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós estendemos a mão, as pessoas reconhecem Deus em nós. As pessoas podem ter muitos argumentos contra nós, mas elas não conseguem argumentar contra as obras, contra as realizações, contra aquilo que nós fazemos em nome de Deus. As obras, elas dão testemunho por si mesmo. Então, possamos ser mais práticos no amor, possamos praticar o amor de maneira efetiva e não apenas de maneira teórica. Eu termino aqui a minha participação, agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e eu volto na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço, até a semana que vem, e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, agora é comigo aqui. Valeu, Alexandre, obrigado mais uma vez pelos seus comentários. Que Deus continue usando esses dois para trazer-nos essas mensagens no ano que vem. Pessoal, aproveito para falar aqui, né, que logo mais em janeiro teremos lá os Entre Linhas em férias, né, pessoal? Então, geralmente tem aquelas aberturas diferentes, eu vou estar em lugares diferentes, né? Não vou estar aqui na sede mundial do Entre Linhas, no estúdio aqui mundial, mas que Deus abençoe a viagem de todos nesse final de ano para que continuemos mesmo de férias do trabalho, mas nunca de férias de Deus. Tem gente que tira férias de Deus, pessoal. Na igreja eu falo assim, tirou férias de Deus, automaticamente está no lerite do capeta. Eu falo assim, tá, pessoal? Mas é só uma forma de falar, porque é sério, né? Não existe campo neutro. Tirou férias de Deus, já está na folha de pagamento do inimigo de Deus, beleza? Mas vamos ao que interessa. As perguntas para consideração são perguntas bastante interessantes para que você também possa, né, trazê-la na sua classe, na sua unidade e também na sua reflexão individual, pessoal. A primeira é assim: a vida eterna é conhecer a Deus. João 17,3 é uma afirmação. Isso significa simplesmente conhecer fatos sobre Ele? Você conhece a Deus? Isso tem a ver com conhecer a Jesus? Quem não sente falta, né, daquelas vezes que o Ricardo trazia para nós aqui as palavras em hebraico, a formação em hebraico, e lembra do Shem, nome, reputação, e também lembra dessa palavra, não lembro em hebraico, porque não é muito minha área, mas eu lembro quando apesar de estar em João 17,3, essas palavras, lembre-se que é sempre um judeu falando. Então é necessário que a gente, né, na nossa hermenêutica, a gente traga, né, essa informação, porque quando se fala a vida eterna é conhecer a Deus, quando um judeu fala usa o verbo conhecer, eles usam o mesmo verbo para quando um homem vai ter relação com uma mulher, conheceu aquela mulher, ou seja, teve relações íntimas, tá? Então é importante, assim, isso significa simplesmente conhecer fatos sobre Deus? Não. Você conhece a Deus? Você é uma pessoa íntima com Deus?
Então tem que pensar como um hebreu, como um judeu pensa. Isso tem a ver com conhecer a Jesus, com ser íntimo de Jesus, com ter um relacionamento diário, instantâneo com o seu Criador. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Tem gente que parece que não tem esse relacionamento diário com Cristo, ou não busca, não vou dizer que nós temos, todos nós temos a todo momento, mas a gente deve buscar a todo momento estar com esse relacionamento, conhecendo melhor a Cristo. E tem gente que parece que, como diz a primeira afirmação, né, conhece fatos sobre Ele, mas não conhece ao próprio Deus, ao próprio Cristo. Então, irmãos, pensa bem. Você conhece? Tá aqui, você conhece a Deus? É uma pergunta que está aqui. Conhecer a Deus. Vamos lá. Segundo, na prática, o que significam as palavras "a tua palavra é a verdade"? Em João 17:17. Sabe, irmãos, eu tenho estudado as doutrinas, de algumas igrejas, principalmente porque a gente dá estudo bíblico, para as pessoas de diversas doutrinas, e aí é bom conhecer o que a pessoa conhecia. E dentro de uma igreja, não vou citar aqui o nome, mas a doutrina, lendo as doutrinas, o credo, ele sempre fala lá, cremos na palavra de Deus, que ela é inviolável, ela é imutável, que lá está a verdade. E eu falei assim, nossa, que legal, Está escrito no credo deles, mas ao mesmo tempo eles não seguem nada, segue um monte de tradições, um monte de coisas que eles valorizam bastante na Bíblia, o que ele acha conveniente, mas aquilo que é a essência do Evangelho e da salvação, eles não seguem. E tem lá no credo deles com a palavra de Deus sendo a base, sendo tudo. Então assim, a tua palavra é a verdade. Na prática, o que significa essas palavras? Que toda a nossa vida deve ser regida pela palavra de Deus, pela Bíblia. O que nós devemos buscar é não fazer de Deus um mentiroso. Deus disse, agora Deus desdisse. E todas as confusões teológicas, hermenêuticas, apologéticas e outros termos aí, na hora de tratar com textos difíceis, que Paulo já falou, Muitos usam os textos difíceis, não entendem, e é para a própria perdição que assim procedem, 3. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, verso 15. Nossas escolhas, elas influenciam a maneira como essa oração será respondida em nossa vida? Não vos peço que tires do mundo, mas que os guardes do mal. E aí, pessoal, nossas escolhas influenciam? Com certeza influenciam, irmãos, porque nós temos o livre-arbítrio. Talvez, não sei se por não conhecer a Cristo, ou mesmo conhecendo a Cristo, a gente tem a natureza de correr dele, muitas vezes. Quantas vezes nós escolhemos fazer as coisas erradas, sabe? Conhecendo o que é errado. Não vou nem colocar aqui na mesa, quando a gente não conhece por ignorância, mas muitas vezes por conveniência, porque para tirar alguma vantagem ou para evitar, às vezes, até certas brigas, certos conflitos, a gente acaba escolhendo fazer o que é errado. Hoje, com a reflexão aí do Alexandre e Marcos André, nós podemos ver a importância do Consolador do Espírito Santo nos lembrando. E quantas vezes, irmãos, acontece comigo assim, vou fazer algo e a vozinha fala assim, aí vem sempre um verso bíblico, aquela voz sobrenatural, sabe? A meditação vem sempre a palavra de Deus falando assim, tal. Eu falo, não vou fazer não. E quantas vezes, mesmo ouvindo a vozinha, mesmo refletindo sobre um verso bíblico, a gente vai lá e faz, sabe? Então, realmente, as nossas escolhas vão influenciar, sim, como somos guardados do mal. Claro que seremos perseguidos e será uma honra ser perseguido por causa da palavra de Deus. O problema, irmãos, é ser perseguido porque você não pagou a conta, é porque você tem muitas dívidas, é porque o cartão de crédito está atrás de você, esse povo 0800 vive ligando para mim, me fazendo minhas cobranças, estou sendo perseguido. Irmãos, tome cuidado, Não é assim, tá? A perseguição honrosa é aquela perseguição quando você fala o que é certo e por isso você é perseguido, faz o que é certo e por isso você é perseguido. Porque você vive o que é certo e muitas vezes você é perseguido. Essa é uma perseguição honrosa. Agora, fugir de cobradores aí das suas dívidas, essa perseguição não é a perseguição, mas os guardas do mal não está incluso nessa promessa.
Beleza, pessoal? Encerramos aqui esse vídeo, né? Um tema que, graças a Deus, agora com as meditações fica um pouco mais claro e como foi falado, né, pelo Marcos, principalmente no estudo dele, tem coisas que a gente guarda, né, pessoal? No céu a gente vai entender melhor. Nos vemos então já na 12ª lição, penúltima lição, a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Fiquem em paz, pessoal, se cuidem, até lá se Deus quiser. Tchau, tchau.